Vivemos numa era onde o isolamento é encarado como uma maldição e a aprovação dos outros se transformou numa dependência psicológica quase invisível. A sociedade contemporânea ensinou-nos a confundir quantidade com qualidade, presença física com verdadeira conexão emocional. Milhões de pessoas acreditam, equivocadamente, que acumular relacionamentos funciona como uma armadura contra os desafios existenciais que todos enfrentamos. Esta mentalidade coletiva oculta uma realidade perturbadora que poucos ousam examinar com honestidade. Nem todos aqueles que cruzam nosso caminho representam uma dádiva divina, e muitos dos que compartilham nossa mesa diária nos intoxicam de forma gradual e imperceptível através de suas palavras corrosivas, comportamentos destrutivos e energias negativas. A grande maioria das pessoas evita questionar profundamente a natureza de seus vínculos afetivos, pois essa análise demanda uma coragem interior que nem todos estão preparados para desenvolver e sustentar. Esta coragem específica consiste na capacidade de olhar honestamente para os lados e reconhecer que possivelmente estamos caminhando lado a lado com indivíduos que funcionam como obstáculos diretos ao nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. O aspecto mais devastador desta dinâmica é que ela raramente se manifesta de forma óbvia ou confrontativa. O que realmente nos corrói não é o ataque frontal e declarado, mas sim a erosão sistemática e lenta de nossa essência. Não é a traição explícita que nos destrói, mas o desvio silencioso e gradual de nosso caráter autêntico, um processo que ocorre de maneira tão sutil que, quando finalmente despertamos, já não conseguimos reconhecer a pessoa em que nos transformamos. Lúcio Aneu Sêneca, o extraordinário filósofo estoico e conselheiro imperial, compreendeu este fenômeno com uma clareza profética que continua a nos impressionar nos dias atuais. Em suas profundas correspondências dirigidas a Lucílio, seu discípulo e amigo, ele nos apresenta um alerta fundamental. Somos moldados de maneira inconsciente, porém profundamente transformadora, pelo caráter moral daqueles com quem escolhemos nos relacionar intimamente. Para este gigante do pensamento estoico, a verdadeira amizade transcende completamente as trocas superficiais de conveniências sociais ou as simples distrações dos vazios existenciais que caracterizam a vida moderna. A amizade autêntica, segundo Sêneca, funciona como um instrumento poderoso de elevação moral e espiritual, uma espécie de espelho ético multidimensional que nos impulsiona constantemente em direção ao crescimento pessoal e à excelência de caráter. Portanto, tolerar conscientemente a presença de más companhias em nossa vida não representa apenas um erro de julgamento social ou uma falha de discernimento. Constitui, na verdade, um ataque direto e sistemático à própria integridade de nossa alma e ao desenvolvimento de nosso potencial mais elevado. Contrariando as tendências e pressões do mundo contemporâneo, que frequentemente glorifica a manutenção de relacionamentos a qualquer custo, cortar laços tóxicos nem sempre representa um ato de frieza emocional ou insensibilidade. Na maioria dos casos, essa decisão corajosa constitui um gesto profundo de lucidez espiritual e autopreservação psicológica. Como Sêneca eloquentemente expressou em suas reflexões filosóficas, a alma humana é inconscientemente moldada e influenciada pelo caráter moral predominante daqueles que a cercam constantemente. Em outras palavras mais diretas, o companheirismo humano nunca é neutro em seus efeitos sobre nossa psique e desenvolvimento espiritual. Quando você conscientemente permite que pessoas caracterizadas pela mesquinhez, pessimismo crônico, egoísmo desenfreado ou vazio existencial permaneçam em sua esfera íntima de convivência, você está, sem plena consciência do processo, concedendo a essas influências negativas uma autorização implícita para participar ativamente da construção de quem você se tornará no futuro. O aspecto mais perverso desta dinâmica destrutiva é que essa influência corrosiva frequentemente se apresenta disfarçada de afeto genuíno, parceria leal ou lealdade inquestionável. Esta é, sem dúvida, a forma mais difícil de traição para identificar e confrontar, precisamente porque ela emana de mãos que nos são familiares e vozes que conhecemos intimamente. Os 5 arquétipos de amizades tóxicas que Sêneca denunciou magistralmente em seus escritos há quase 2 milênios continuam operando com força total e devastadora nas relações humanas contemporâneas. Estes padrões comportamentais destrutivos não são meras caricaturas exageradas ou construções teóricas abstratas. Eles habitam entre nós, infiltram-se em nossos círculos sociais, proliferam nas redes sociais digitais, contaminam ambientes profissionais e frequentemente se manifestam nas pessoas que mais amamos e em quem mais confiamos. Reconhecer e identificar estes padrões destrutivos não constitui um ato de julgamento moral superior ou arrogância intelectual, mas sim uma questão fundamental de sobrevivência espiritual e preservação da integridade pessoal. Como Sêneca sabiamente declarou, é infinitamente preferível estar sozinho do que em má companhia. E essa solidão, que tanto tememos na cultura contemporânea,
pode representar exatamente o espaço de silêncio e reflexão necessário para que a verdade sobre os outros, e mais crucialmente sobre nós mesmos, finalmente venha à superfície da consciência. Esta análise não pretende ser apenas um exercício filosófico abstrato ou uma especulação intelectual estéril. Constitui um convite direto e desafiador para que você examine com mais clareza e honestidade as pessoas que habitam seu universo relacional e se faça perguntas fundamentais. Essas presenças me aproximam da virtude e da excelência ou me afastam dela? Elas me incentivam genuinamente a expandir meu potencial ou me mantêm deliberadamente pequeno para não ameaçar suas próprias inseguranças profundas? Elas permanecem ao meu lado por autêntica afinidade de alma e valores compartilhados, ou por mera conveniência emocional e benefícios mútuos? Se você já experimentou a sensação perturbadora de que algo fundamental está errado em seus relacionamentos, se já sentiu que certas dinâmicas não fluem naturalmente ou que algumas presenças drenam sua energia vital, talvez você não seja o problema central da equação. Talvez sejam aqueles que escolheram se posicionar ao seu lado. E hoje descobriremos juntos, através da sabedoria atemporal de Sêneca, exatamente porque essa intuição pode estar absolutamente correta. Para Sêneca, a verdadeira amizade representava muito mais do que um acordo social conveniente ou uma aliança pragmática. Ele a concebia como uma aliança sagrada e transcendente, que ia muito além da mera conveniência social ou do entretenimento superficial. O filósofo romano enxergava a amizade autêntica como uma ferramenta absolutamente essencial para o aperfeiçoamento contínuo da alma humana. Contrariando as concepções contemporâneas que reduzem os amigos a meros fornecedores de distração, entretenimento ou apoio emocional em momentos de crise, Sêneca acreditava profundamente que um verdadeiro amigo é aquele que, através de sua presença consciente, silenciosa ou através de palavras firmes e desafiadoras, nos impulsiona constantemente a sermos versões superiores de nós mesmos. Os amigos autênticos não apenas caminham passivamente ao nosso lado como companheiros de jornada. Eles nos empurram, seja de forma gentil ou com brutalidade necessária, sempre em direção à virtude, à excelência e ao desenvolvimento do nosso potencial mais elevado. Esta visão elevada da amizade não era meramente idealista ou romantizada. Sêneca concebia a amizade genuína como uma extensão natural da razão filosófica e da ética prática aplicada à vida cotidiana. Nas suas cartas dirigidas a Lucílio, particularmente na profunda Carta 9, ele articula com clareza que os sábios verdadeiros não dependem de amigos para sua sobrevivência básica ou felicidade fundamental, mas desejam intensamente tê-los para praticar e aprofundar a virtude através da interação humana consciente. Isso ocorre porque a amizade autêntica funciona como uma via de mão dupla onde um ser humano consciente desperta e cultiva o que há de mais elevado e nobre no outro, criando um ciclo virtuoso de crescimento mútuo. Neste contexto elevado, um amigo não é simplesmente companhia agradável ou presença reconfortante. Ele funciona simultaneamente como espelho honesto, bússola moral e juiz imparcial. Ele nos observa com atenção consciente e nos devolve uma imagem mais clara e sem distorções de quem realmente somos, removendo os filtros enganosos do ego inflado ou da vaidade cega. Mas essa dinâmica transformadora exige uma coragem considerável de ambas as partes envolvidas. Ter amigos verdadeiramente virtuosos significa inevitavelmente ser confrontado com verdades incômodas sobre nós mesmos, porque eles nos mostrarão falhas que preferimos ignorar, exigirão posturas que evitamos assumir e nos lembrarão, através de um olhar firme ou um silêncio eloquente, de nossas contradições internas e inconsistências comportamentais. Este é o preço necessário da amizade verdadeira. Ela exige que abandonemos completamente as ilusões confortáveis sobre nós mesmos e encaremos corajosamente quem estamos nos tornando através de nossas escolhas diárias. É precisamente por esta razão que muitas pessoas preferem relacionamentos superficiais e sem profundidade, onde há abundância de risos vazios, mas ausência total de espelhos honestos. Onde há presença física constante, mas completa ausência de confronto construtivo ou desafio ao crescimento. E é exatamente neste ponto que reside o perigo mais sutil e devastador para o desenvolvimento humano. Quando a amizade deixa de ser uma aliança moral elevada e se transforma em mera cumplicidade na mediocridade, quando deliberadamente cercamos nossa alma com pessoas que reforçam nossos vícios ao invés de desafiá-los, que incentivam nossos excessos destrutivos ao invés de nos alertar sobre eles, que aliviam nossa culpa legítima ao invés de nos desafiar a confrontar nossos desvios éticos, estamos nos sabotando sistematicamente em nome de um falso senso de pertencimento social. Sêneca nos alerta com clareza cristalina. Associar-se conscientemente a pessoas que não nos tornam melhores é caminhar voluntariamente em direção ao abismo moral e espiritual.
Mesmo sem nos tocar fisicamente, elas corroem nosso espírito simplesmente por estarem próximas e exercerem sua influência sutil mas constante sobre nossa psique. O aspecto mais assustador desta dinâmica destrutiva é que ela opera de forma gradual e quase imperceptível. Ninguém desperta numa manhã e decide conscientemente abandonar seus valores fundamentais ou comprometer sua integridade moral. Mas aqueles que toleram conscientemente os estímulos e influências erradas por períodos prolongados inevitavelmente acabam absorvendo essas influências negativas como a nova norma de comportamento e pensamento. A alma humana é intrinsecamente maleável e impressionável, como Sêneca observou com precisão. E assim como o ferro puro em contato prolongado com a ferrugem gradualmente se contamina e se deteriora, nós também nos transformamos de maneiras que nem sempre desejamos, mesmo contra a nossa vontade consciente, quando somos constantemente expostos ao que é inferior ao padrão de excelência que aspiramos a alcançar. Portanto, se você genuinamente deseja crescer como ser humano, se deseja alcançar uma versão superior e mais refinada de si mesmo, deve ser absolutamente implacável e criterioso na escolha de seus companheiros habituais. Esta seletividade não deve ser motivada por arrogância social ou sentimentos de superioridade, mas por um profundo respeito à sua própria integridade moral e ao potencial de desenvolvimento que carrega dentro de si. Afinal, como o próprio Sêneca escreveu com sua característica clareza, não é possível preservar e cultivar a virtude quando conscientemente escolhemos viver cercados de vícios e influências destrutivas. Mas e se esse ambiente tóxico for composto justamente por aqueles a quem chamamos carinhosamente de amigos? E se ao nosso redor as vozes que deveriam nos elevar e inspirar forem, na realidade, ecos que reforçam sistematicamente nossas fraquezas e limitações? Entre todos os tipos de amizade destrutiva que Sêneca identificou com sua aguçada percepção psicológica, talvez nenhuma seja tão insidiosa e silenciosamente devastadora quanto a do bajulador profissional. Este indivíduo não grita agressivamente, não impõe sua vontade pela força, não ofende abertamente através de insultos diretos. Pelo contrário, sua estratégia é muito mais sutil e, por isso mesmo, infinitamente mais perigosa. Ele elogia constantemente, concorda incondicionalmente e apoia cegamente todas as nossas decisões, mesmo as mais questionáveis. É justamente por causa dessa aparência sedutora e reconfortante que o bajulador se torna tão letal para nosso desenvolvimento espiritual. O bajulador nunca é aquele que oferece a resposta que você precisa ouvir para crescer. Ele sempre oferece exclusivamente a resposta que você quer ouvir para se sentir confortável e validado. Ele possui a habilidade perversa de transformar seus erros mais óbvios em virtudes admiráveis, seus fracassos mais evidentes em charme pessoal único, suas fugas da responsabilidade em sabedoria prática. Tudo isso com o objetivo calculado de manter sua posição privilegiada ao seu lado como confidente indispensável. Mas por trás do sorriso constante e da aparente generosidade emocional, existe um veneno psicológico que corrói sistematicamente sua capacidade de desenvolver autocrítica saudável. Sêneca denuncia este tipo específico de amizade destrutiva em suas cartas a Lucílio, deixando absolutamente claro que um amigo que nunca nos confronta construtivamente é, na realidade, um inimigo disfarçado operando sob a máscara do afeto. Um dos maiores perigos para o desenvolvimento moral, segundo a filosofia estoica de Sêneca, não são os ataques externos óbvios e identificáveis, mas a falsa segurança interna que nos impede de ver nossos próprios defeitos. O bajulador cultiva deliberadamente essa ilusão perigosa. Ele neutraliza sistematicamente sua evolução pessoal, eliminando completamente o desconforto necessário para o crescimento. E sem esse desconforto construtivo, simplesmente não há possibilidade de crescimento genuíno. Os elogios fáceis e não merecidos nos tornam perigosamente complacentes com nossas limitações. A concordância constante e a crítica nos entorpece intelectualmente. O apoio cego e incondicional, paradoxalmente, nos enfraquece ao invés de nos fortalecer. Imagine alguém observando você caminhar determinadamente em direção a um abismo moral ou espiritual e, ao invés de alertá-lo sobre o perigo iminente, essa pessoa aplaude entusiasticamente sua jornada destrutiva. Considere alguém que observa suas falhas mais evidentes de caráter e responde consistentemente: você tem absoluta razão em se proteger dessa forma. É completamente compreensível que você haja exatamente dessa maneira. Qualquer pessoa sensata faria exatamente o mesmo em sua situação. Esta é precisamente a voz característica do bajulador em ação. O aspecto mais trágico desta dinâmica é que, disfarçada de afeto genuíno e preocupação leal, essa voz destrutiva penetra profundamente em nossa psique, acalmando artificialmente nossas ansiedades mais legítimas e produtivas, silenciando nossas dúvidas mais construtivas e apagando completamente o desconforto necessário para o despertar genuíno da alma.
O bajulador nos impede sistematicamente de nos vermos com clareza e honestidade. Ele distorce deliberadamente o espelho da realidade. E quando perdemos gradualmente a capacidade de enxergar nossos próprios defeitos e limitações, nos tornamos escravos inconscientes desses mesmos defeitos. A vaidade artificialmente alimentada por falsos elogios se transforma numa prisão psicológica invisível, mas devastadoramente eficaz. Perdemos progressivamente a capacidade de ouvir e processar críticas honestas e construtivas. Rejeitamos automaticamente conselhos severos, mas necessários, e começamos a selecionar exclusivamente as vozes que reforçam nossa ilusão confortável sobre nós mesmos. Isso não representa amizade genuína em nenhum sentido autêntico. Constitui cumplicidade destrutiva disfarçada de lealdade. E por que exatamente o bajulador adota essa estratégia? Nem sempre por malícia consciente ou intenção deliberadamente prejudicial. Frequentemente, ele próprio se sente fundamentalmente pequeno e inadequado diante de quem você tem o potencial de se tornar. Ele teme inconscientemente sua força emergente, sua crescente autonomia, sua clareza de visão em desenvolvimento. Por isso, ele opta por mantê-lo preso à mediocridade através de técnicas de manipulação emocional sutil. Usar o afeto como ferramenta de contenção representa uma forma particularmente perversa de manipulação psicológica. O bajulador oferece generosamente aceitação incondicional, mas exige tacitamente em troca que você não mude fundamentalmente, que permaneça vulnerável e dependente de sua validação, que se mantenha domesticado e previsível dentro dos limites que ele considera seguros. Sêneca nos alerta com sua característica clareza. Aquele que nunca te corrige construtivamente não se importa genuinamente com o bem-estar de tua alma. A verdadeira amizade é intrinsecamente exigente e desafiadora. Ela não teme ferir temporariamente o ego se isso significar proteger e nutrir a essência autêntica da pessoa. O verdadeiro amigo diz corajosamente o que precisa ser dito, mesmo correndo o risco calculado de ser mal interpretado ou temporariamente rejeitado. Ele não está primariamente interessado em proporcionar conforto imediato. Ele está profundamente comprometido com sua elevação contínua e seu desenvolvimento integral como ser humano. Portanto, se você tem alguém em seu círculo íntimo que nunca discorda de suas opiniões, que sempre o elogia independentemente do contexto, que nunca questiona suas decisões mesmo quando elas são obviamente questionáveis, tome muito cuidado. Essa pessoa pode estar, mesmo sem consciência plena do processo, impedindo sistematicamente você de se tornar quem você realmente tem o potencial de ser. E quanto mais psicologicamente dependente você se torna dessa falsa afeição e validação artificial, mais você se afasta da virtude autêntica e do desenvolvimento de seu verdadeiro potencial. Se o bajulador nos destrói sistematicamente através de elogios não merecidos e validação artificial, existe outro arquétipo ainda mais destrutivo, aquele que nos corrói internamente por não conseguir suportar psicologicamente nossas conquistas legítimas e nosso crescimento pessoal.